E neste Dia Mundial da Hepatite é convidado o Jornal 2 José Cotter, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Sr. Doutor, muito boa noite, obrigada por estar connosco. Voltaram hoje a reiterar o alerta para os efeitos da crise na disponibilização ou não de fármacos mais eficazes para determinados doentes. Já conseguiram contabilizar esses doentes e quais são? É uma questão que não é a principal. Estes números a que temos assistido são estimativas, em Portugal não há números exatos, mas há factos, e os factos é que há necessidade de tratar doentes. Sejam mais ou sejam menos, os doentes procuram os médicos para que os médicos lhes resolvam o problema de saúde. Os médicos têm o dever de proporcionar aos doentes os melhores tratamentos para lhes resolver esses problemas de saúde. Isso não está a ser proporcionado porque? Por razões que têm fundamentalmente a ver com fatores económicos, mas compete aos políticos, obviamente, arranjar as soluções para que seja proporcionado aos cidadãos os tratamentos que são os tratamentos ideais de acordo com o Estado. Mas, então ajude-nos a perceber qual é que tem sido a metodologia ou o critério para as unidades hospitalares fornecerem ou não esses fármacos mais eficazes? A questão do ponto de vista médico, que é aquela pela qual eu posso responder, obedece apenas a um critério. O médico, se entender que o doente deve fazer tratamento, deve solicitar à administração do hospital que seja proporcionado esse tratamento ao doente. E fica ao critério da administração facultá-lo ou não? A partir daí é um problema de ordem administrativa, que diz respeito à administração e à tutela. Como é que se poderia facultar este tipo de tratamento mais generalizado? Daria, por exemplo, ou seria útil, por exemplo, criar-se um plano de terapêutica da hepatite C definido pela Direção-Geral de Saúde com determinados plafons atribuídos consoante os casos? Ou isto acabaria por ser privilegiar uns em detrimento de outros doentes? É seguramente uma hipótese entre muitas, mas o que é facto é que os políticos desempenham as suas funções com o objetivo de arranjar soluções para a população. Portanto, os médicos têm um papel muito importante aqui, mas, a jusante desse papel, compete aos políticos encontrar as soluções finais, porque para isso é que foram eleitos. Mas qual é a solução mais, enfim, útil que a Associação preconiza? Várias soluções são possíveis. Várias soluções podem ser execuíveis. É evidente que isso tem muita relação com a disponibilidade financeira existente e com a negociação que a tutela possa fazer com a indústria farmacêutica. Dê-nos o exemplo de uma que seja efetivamente importante. Por exemplo, essa negociação, que poderá eventualmente baixar de forma substancial o custo dos medicamentos, que parece ser o óbice principal, e a partir daí proporcionar o tratamento aos doentes que mais dele precisam. Poderá haver prioridades clínicas, mas há doentes que necessitam urgentemente dos tratamentos e está a haver dificuldade no acesso a esses tratamentos. Parece-lhe execuível a intenção do Ministro Paulo Macedo de afinar uma estratégia concertada com outros países, sobretudo europeus, para baixar o preço desses medicamentos? Eu considero que é legítima essa posição do Ministro Paulo Macedo. Agora, o que não é legítimo é estarmos a protelar indefinidamente uma solução enquanto os doentes vão morrendo, alguns, outros sofrendo, outros agravando irremediavelmente a sua situação clínica. Portanto, é urgente encontrar, de facto, uma solução, seja ela qual for. Ficam os alertas e as preocupações. Dr. José Cotter, muito obrigada por ter estado connosco.